Espanha, Carla Bigato, É. flexibiliza regras para imigração e o objetivo, Killing, é tentar driblar a falta de mão de obra. Eu fico pensando na conveniência que é, né? Porque até algum tempo atrás o que se debatia era justamente a dificuldade que a Espanha impunha aos visitantes, né, para poder entrar no país. Bom dia para você. Bom dia, Ivan, Carla e a todos. É uma mudança bastante significativa que pode, inclusive, impactar brasileiros, mas estrangeiros de várias nacionalidades. Existem alguns setores na Espanha que estão com falta de mão de obra: agricultura, construção, também turismo. E aí a Espanha resolveu flexibilizar as regras. Então, quem vive na Espanha de forma ilegal por pelo menos 2 anos e fizer um curso oferecido pelo governo para determinadas áreas que precisam de mão de obra, vai poder se legalizar e trabalhar normalmente por lá. Estudantes que estão na Espanha vão agora poder trabalhar 30 horas por semana e depois, quando terminarem o curso, vão ter uma facilidade maior para ficarem vivendo lá de forma legal. E também as empresas da Espanha vão poder contratar trabalhadores estrangeiros com menos burocracia. Claro que em setores que estão precisando de mais mão de obra. O governo disse que vai, a cada 3 meses, atualizar a lista para mostrar os setores que estão precisando de trabalhadores. Existe um debate na sociedade espanhola se essa flexibilização pode reduzir os salários, já que muitos imigrantes aceitam trabalhar ganhando menos. Mas o governo disse que não, que existem regras, um piso, e outros países da Europa também estão estudando formas de suprir essa falta de mão de obra em alguns setores. Portugal também recentemente aprovou uma flexibilização das regras de trabalho que facilita, por exemplo, brasileiros trabalharem lá, outros grupos também. É um país que tem envelhecido bastante, uma população cada vez mais idosa, tem uma das menores taxas de natalidade de países da União Europeia, e o próprio governo português disse: nós precisamos de imigrantes. Muitos brasileiros reclamam, né, que muitas vezes sofrem xenofobia por lá. O governo disse que está monitorando a situação, mas não negou que eles precisam de imigrantes. Esse tipo de imigrante é muito bom para qualquer país, porque, pensa só, a maioria acaba migrando depois dos 18 anos, ou seja, todo o período escolar foi feito no país em que essa pessoa nasceu. E vivendo aqui eu percebo que raros os imigrantes se aposentam por aqui ou em outros países, acabam voltando para o país onde nasceu. Então a pessoa vem durante um período de trabalho em que poucas vezes fica doente, tem bastante energia, faz a economia girar, tem impostos e aí acaba voltando para o país de origem. Então os europeus entendem a importância desses imigrantes, querem atrair cada vez mais e também ajudar aí uma falta de mão de obra em alguns setores. Que coisa, hein? A gente pensando lembra mesmo, né, daquela época dos brasileiros que ficavam retidos, eram tantas denúncias, né? As pessoas, enfim, passavam horas e mais horas e dias ali no aeroporto, era de Barajas, não era? Que os brasileiros ficavam retidos, eram denúncias tinha assim, avião inteiro gravíssimas. voltando com brasileiros da Era. Espanha, né? Não, mas eu tava pensando aqui, Kini, nessa questão da falta de mão de obra, né? E eu não sei se esse é o cenário nos países aí da Europa também, né? Porque, por exemplo, aqui a gente fala do desemprego, tô falando do Brasil, né? Na casa dos 10 milhões, atingindo 10 milhões de brasileiros. Mas quando a gente vai ouvir os setores, esses setores que você citou aí, eles reclamam que não tem da qualidade da mão de obra, né? Não tem a mão de obra para aquelas vagas que tem. E tem vaga, teria vaga. E aí eu não sei se isso se repete aí também, se há essa diferença, né? Quer dizer, aí na Espanha, por exemplo, são quase 3 milhões de desempregados. Então imagina, né, que eles estão precisando de mão de obra de fora, né? Sendo que há uma taxa de desemprego alta também no país, né? Isso, de 13%, é uma das maiores taxas de desemprego em países da União Europeia. Mas alguns setores estão precisando de mão de obra e vivendo aqui no Reino Unido eu percebo que alguns cargos o britânico, por exemplo, não quer fazer, simplesmente se recusa. Então é muito importante você ter a mão de obra estrangeira para fazer a economia continuar girando. E a economia da Espanha, a economia do Reino Unido, de todo mundo, sofreu bastante durante a pandemia e precisa se reaquecer. Então você vê o setor de turismo, agricultura, construção civil, normalmente são os estrangeiros que preenchem essas vagas. Então os países europeus querem atrair essa mão de obra, claro, segmentar, né, para determinado setor que está precisando
de mais trabalhadores e facilitar a vida dessas pessoas que vão trabalhar, ganhar dinheiro, pagar impostos e ainda ajudar a economia do país. E no final sempre tem aquele carguinho do jardineiro da rainha, né, Killing? Ah, é verdade, tem essa. Ele é bom. Nada mal ficar Nada trabalhando mal. ali nos jardins do Palácio de Buckingham ou do Castelo de Windsor. Dá um tchauzinho pra rainha pela janela, né? Ô, Isso. rainha, tudo bom? Aí Ah, Killing, faço how minhas are you? entradas ao vivo Colhi de essa lá, petúnia para a imagina. senhora hoje. Exato, Isso é exato. algo assim muito importante a sempre tem. gente destacar também, porque o Barão ele fala, tem falado com frequência sobre também a dificuldade de contratações nos Estados Unidos, né? E isso acaba acendendo aí alguma curiosidade, ou até um apetite de algumas pessoas de migrar para os Estados Unidos, mas aí as pessoas, algumas caminham para a ilegalidade. O imigrante legal, infelizmente, se ele descola um emprego, é subemprego, né, Killing? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de emprego legalizado, de viagem legalizada a trabalho. Então, que fique muito claro, né? Como o Barão sempre costuma dizer, cada um faz da própria vida o que quiser, né? Quer se arriscar, se lançar, o problema é seu. Mas o que a gente está falando aqui não é de imigração ilegal, a gente está falando de emprego legalizado. É sempre importante, né? Eu imagino a gente colocar esse ponto aqui. Ô, Killing, música de hoje, para quem de repente, eventualmente consegue descolar uma vaga legal em todos os sentidos, para trabalhar no exterior e tem esse sonho, vou colocar aquela. Esse é o meu meme preferido dos últimos tempos, da Dua Lipa. Porque teve o senhorzinho todo feliz no jogo do Liverpool, né? Que acabou viralizando. Eu vou tentar fazer uma montagem aqui. Depois o ó. Pio encontrou ele, né? Vou fazer a montagem. Vai. Não deu. Essa é a torcida do Liverpool cantando a música da Paquera do Killing. Sabia que a Dua Lipa é Paquera do Killing, Ivan Brandão? É mesmo? É, não é, Ela é Killing? linda. É que eu já encontrei a Dua Lipa. No elevador, elevador. ela olhou, hi, Felipe Killing, Exato. how are you? Mandou um beijinho pra exato. ele. É, menina. Pediu meu telefone, eu disse, não, sou compromissado. Brincadeiras à parte, mas eu encontrei ela na final da Liga dos Campeões, né, que aconteceu em Kiev. Ela é lindíssima e tive a oportunidade de até entrevistá-la. Além de linda, é super simpática, tem uma baita voz, mas eu acho que ela é o meu crush de muita gente. É Paquera do Killing, já tá Sim, instituído. Não, e aí foi isso mesmo, o Pio e o Alisson dos Santos, né, depois da medalha dele no Mundial de Atletismo, ele encontrou O o senhor senhorzinho. feliz, né? O senhor feliz Senhor feliz do do meme Liverpool. cantou a Muito bom. música também.